O Evangelho da cura do cego de nascença pode ser dividido em 3 partes. Uma introdução, onde vem em cena a doutrina da retribuição, o rito do milagre e a discussão em torno do milagre. Quando os discípulos passaram diante de um cego com Jesus, lhe perguntaram, preste atenção na pergunta, Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Os discípulos são adeptos dessa doutrina da retribuição, que era uma doutrina popular, que, embora não tenha cunho bíblico, desde o profeta Ezequias, que ele disse assim, né? Não, jamais se dirá aquele provérbio em Israel, os pais comeram uvas azedas e foram os dentes dos filhos que nasceram marrentos. Essa doutrina acreditava que Deus era justo. Ele premiava os bons e castigava os pecadores. E se tratando de uma pessoa adulta, ele pecava, sim, porque ele então ia ficar doente, acontecer alguma desgraça na vida dele por causa desse pecado. Mas e se fosse uma criança? No caso aqui, o cego, este cego é de nascença. Então aí vinha uma ginástica mental para atribuir o pecado aos seus pais como consequência. Ora, Jesus vai desmentir essa crença. A doença não é castigo de Deus. Tudo o que ocorre neste mundo é um momento para se manifestar, é uma oportunidade para se manifestar a glória de Deus. A cegueira era um castigo tão grande porque impossibilitava a leitura da Torá e da lei. O rito que Jesus adota para executar o milagre tem muitas imagens importantes. A primeira coisa que Jesus faz é cospe no chão e faz barro. Lembre-se que quando Deus fez o homem, ele fez um bonequinho de barro também. Então aqui Jesus Cristo vai fazer a nova criação, vai criar o homem novo. Depois que ele toca os olhos do cego, ele pede que ele vá se banhar na piscina de Siloé, que significa enviado. Enviado é Jesus. Jesus é o enviado por excelência. Agora, por que entrar na piscina? Porque o batismo na comunidade cristã primitiva era chamado de sacramento da iluminação. O nome que está em desuso entre nós. E veja que aqui se trata de um milagre batismal. Por quê? O batismo vai nos regenerar, vai nos fazer nova criatura, uma nova criação vai ocorrer na nossa vida. O verbo ver ocorre 7 vezes na narrativa, que é o número dos 7 sacramentos, número perfeito. Essa cura física do cego de nascença simboliza a cura espiritual que o batismo opera na nossa vida, quando ele nos restitui a visão da fé, a visão do Espírito. A polêmica com os fariseus é bem extensa, mas vamos já no elemento central. A polêmica está porque Jesus Cristo fez esta cura em dia de sábado. Inclusive, ele fazendo o barro no chão, ele está fazendo um trabalho de oleiro. Existia lá dentro da cultura judaica da época. Esteja atenta também que quando Jesus repreende os judeus, ou então o cego ironiza os judeus, judeu não é um grupo étnico, uma raça. Judeu a elite. O próprio Jesus era judeu, o cego era judeu. Tem que distinguir bem isso, que é próprio de João usar o termo judeu se referindo à elite judaica, que seriam os
sacerdotes, fariseus, escribas. O problema é que Jesus fez esta cura no sábado. Ele cometeu o pior pecado que pode existir, que é não cumprir a lei do sábado. A guarda do sábado é tão importante que era considerado, não é um mandamento qualquer, é um mandamento mais importante de todos. Ele era mais importante por quê? Porque foi o único mandamento que Deus também cumpriu, porque Deus descansou no sétimo dia. Dentro do óculos desses, dos óculos defeituosos e míope desses fariseus, Jesus não poderia vir de Deus. Jesus é um grande pecador porque ele não respeita, não guarda o sábado. Nós podemos ver no texto que não é que Jesus não guarda o sábado, é que para Jesus guardar o sábado é praticar o bem, é praticar a lei do amor. Não é simplesmente deixar de fazer certas tarefas, se dedicar à ociosidade, mas é positivo, é fazer o bem. Ao invés de se alegrar com esse milagre estupendo, que é inaudito, não ocorre em outro lugar na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, os judeus não se alegram e não dão glória a Deus, mas ficam apegados a certas tradições religiosas de uma religião estéril que não salva o homem. E eles acabam condenando o cego com uma punição muito severa. Ele é expulso da sinagoga. Gente, isso daí não é como nos dias de hoje, quando a pessoa é excomungada, simplesmente ela não pode participar do culto, não pode comungar, não. Naquele tempo, você ser excomungado, vamos dizer assim, era morte civil. Você não podia comprar, não podia vender, você não podia conversar com as pessoas não podiam se aproximar a menos de 2 metros de você. Então você acabava sendo a morte mesmo social e civil sua. Um elemento importante no texto é que Jesus está cumprindo as previsões do profeta Isaías, que dizia que o Messias ia fazer os cegos recuperarem a vista. Amém.